Fala galera, voltei, hein? Então, no segundo vídeo dessa semana a gente vai tratar de um assunto, na verdade o assunto que mais está sendo comentado em todas as redes sociais, na verdade em qualquer esquina. A gente vai falar sobre os vírus, tá? E as suas principais características, tentar classificá-lo de todas as possíveis formas, beleza pessoal? Falar um pouquinho também sobre algumas viroses, lembrando que a gente vai complementar esse vídeo aí nas próximas aulas para garantir aí essas viroses, principalmente aquelas viroses que acometem todos os seres humanos. Belezinha, pessoal? Então, a aula de hoje está lá no capítulo 4 da Biologia 2, tá? E a gente precisa só entender algumas características sobre todos os seres vivos, características essas que são necessárias para classificar um indivíduo como ser vivo ou não. A primeira dela, pessoal, é que todos os seres vivos, todos eles, tá, são constituídos de ao menos uma célula. Essa característica não está incutida nos vírus. Logo, a comunidade científica não reconhece o vírus como um ser vivo. Belezinha? A gente precisa entender muito bem isso. Então, para a comunidade científica, o vírus não é classificado como ser vivo. Galera, por ele não possuir célula, por ele ser classificado aí como um ser acelular, ele necessita de todo o maquinário celular para garantir a sua manutenção. Beleza, pessoal? Por esse motivo, os vírus são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza? Apesar disso, é importante a gente frisar que o vírus ele possui material genético, tá? Sendo ele DNA ou RNA, tá? Além do material genético, o vírus também possui um material proteico. Esse material proteico, pessoal, ele é chamado de capsídeo, ok? Junto com o material genético, forma então o genoma viral. Pessoal, o vírus ele necessita de uma célula para garantir a sua manutenção, toda ela, tá? A sua replicação, isso é, a sua duplicação, tá? A duplicação desse material, tá? Viral, isso vai ocorrer dentro da célula que está sendo parasitada por esse vírus, ok? Pessoal, esse vírus, ao entrar ou ao sair dessa célula, ele pode, tá? Se apropriar de parte da sua membrana, da membrana dessa célula, ok? Quando isso acontece, quando isso ocorre, pessoal, esse vírus que antes não tinha, que só tinha o genoma viral constituído de proteína e de material genético, ele agora tem um envelope, tá? Um invólucro. Então, além, né, desse material genético e dessa proteína, o vírus ele pode ou não apresentar um envelope aí protegendo o seu material, tá? Galerinha, além disso, os vírus eles podem ser classificados de acordo com o seu material genético. Eu falei para vocês que o vírus pode apresentar DNA ou RNA na sua constituição, além do material proteico, tá? Pessoal, quando isso acontece, quando ele apresenta um ou outro, esse vírus tende a ser classificado de acordo com o material genético que ele está apresentando, tá? Quando o DNA, muito simples, ele vai ser classificado como DNA vírus, ok? A maioria dos vírus, eles apresentam DNA de fita simples. Estranho, né? Porque a gente sempre diz que todo DNA ele é de fita dupla, beleza? Uma base nitrogenada ligada a outra base nitrogenada. O RNA, que é de fita simples, mas o vírus ele apresenta DNA de fita simples. E como é que a gente vai diferenciar, professor? É simples, muito básico. Lembrando que o DNA apresenta timina
como base nitrogenada, enquanto o RNA apresenta a uracila, beleza? Então, o vírus DNA que mais é encontrado, tá? No meio é o vírus bacteriófago. O vírus bacteriófago é aquele que se apropria da célula das bactérias, beleza? A gente sabe que apesar, né, de muito simples de pertencerem ao reino Monera, as bactérias são constituídas de células, diferente do vírus. O vírus se apropria dessa bactéria para garantir aí a sua manutenção, tá? Beleza? O bacteriófago que a gente mais conhece, tá? Que está mais disponível, ele parasita a célula da Escherichia coli, tá? Então o vírus bacteriófago, ele é dotado, tá, de material genético DNA, belezinha? Além disso, pessoal, a gente tem vírus apresentando como material genético RNA. O vírus que apresenta o material genético RNA, ele pode ser classificado de três formas, tá? Um vírus com senso positivo, vírus com senso negativo, e um outro vírus que talvez seja um vírus mais conhecido, tá? Que é o retrovírus, beleza? Pessoal, o vírus com senso positivo, ele é chamado assim porque o seu material genético, isso o seu RNA, ele vai servir, tá, para garantir o vírus com senso positivo. Ele é chamado assim porque o seu material genético, quer dizer, o seu RNA, é o próprio RNA mensageiro que vai garantir aí, que vai comandar a síntese proteica. Então ele vai conseguir fazer a sua replicação com seu próprio material genético, sem a necessidade, tá, de usar o material genético da célula que está sendo parasitada. Como principal exemplo, a gente tem aí o vírus da rubéola, o vírus da dengue e, acredite, o coronavírus também. Belezinha? Um outro vírus é o vírus com senso negativo. Esse não apresenta RNA mensageiro capaz de comandar a sua replicação. E aí, nesse caso, seu RNA ele vai servir de molde, tá? Para produzir um RNA mensageiro dentro do material celular, isso é, dentro da célula que está sendo parasitada, tá? Para iniciar a partir daí a sua replicação, iniciar a sua síntese proteica. O vírus da influenza, quer dizer, aquele vírus que causa uma outra virose, que está presente todos os anos, acometendo diversos seres vivos, tá? É um exemplo de vírus com senso negativo. E aí eu falei para vocês do retrovírus, né? O retrovírus, ele tem uma diferenciação em relação a todos os outros exemplos que eu dei. O retrovírus, ele apresenta uma enzima chamada transcriptase reversa, que tem a capacidade de transformar RNA em DNA. Vamos lá, vamos lembrar como é que funciona. Na verdade, é o DNA que serve de molde para produzir RNA. Nesse vírus, no retrovírus, essa enzima que possui essa capacidade, ela transforma um RNA, aquele RNA de fita simples, em um DNA de fita dupla. Pessoal, com essa capacidade, o vírus, esse material genético, ele é altamente específico, tá? E garante aí uma manutenção, um mecanismo totalmente diferenciado em relação aos outros vírus. O vírus do HIV é um exemplo de retrovírus, tá? Que consegue fazer essa modificação de material genético muito mais específico. Pessoal,
os vírus eles entram no material celular, isso é, numa célula, tá? Quando ele apresenta uma especificidade no seu material genético, ou até mesmo naquele envelope que eu falei com vocês anteriormente, tá? São receptores que estão presentes nesse vírus, nesse material viral, que serão ligados a receptores das células hospedeiras, tá? E aí, a partir daí, a partir dessa especificidade é que esse vírus vai atacar essa célula específica, nenhuma outra. Vamos lá, lembra do vírus da influenza? O vírus da influenza, ele age diretamente no sistema respiratório, enquanto que o vírus do HIV, o retrovírus, ele age no sistema imunitário, sistema de defesa do organismo. Essa diferenciação, o vírus é muito inteligente, não é possível. Essa diferenciação se dá por esses receptores nesse vírus e também na célula que ele está parasitando. Beleza? Além disso, o vírus, ele para se replicar, né, ele precisa do material celular, como eu comentei anteriormente. E aí, quando a gente fala de replicação, que é a reprodução do vírus, a gente precisa garantir aí a replicação dos bacteriófagos, tá? Os bacteriófagos, como a maioria dos vírus, eles possuem um tipo de replicação um tanto quanto diferenciada. Quais são os vírus bacteriófagos? Eu falei há um tempo atrás, esqueceu? É possível. Os bacteriófagos são aqueles que parasitam as células bacterianas. Os vírus bacteriófagos, eles apresentam dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, ok? A diferença entre esses dois ciclos se dá a partir do comportamento do vírus dentro do material celular, isso é, dentro da célula. No ciclo lisogênico, o vírus, quando entra nessa célula, ele se mantém adormecido, tá? Para no momento mais oportuno garantir aí a sua replicação e a sua manutenção, beleza? Então, ó, no ciclo lisogênico, o vírus ele se mantém estático, tá? Por um longo período, se houver a necessidade, e somente quando houver um momento mais oportuno é que ele vai passar para o ciclo lítico. O que é o ciclo lítico, pessoal? O ciclo lítico é quando o vírus aproveita todo o material celular para poder se reproduzir, para poder se replicar. Ele vai parasitar a célula, ele vai se apoderar do material genético, se apoderar do material proteico, e todo aquele mecanismo vai ser utilizado em prol dele, para ele poder se reproduzir e entrar em outras células naquele tecido, naquele organismo, pessoal. Então, com isso, esse ciclo ele pode durar menos tempo do que o ciclo lisogênico, porque durante o ciclo lisogênico ele pode levar muito mais tempo. No ciclo lítico, quando ele está se mantendo ativo, que a gente na comunidade médica vai dizer que naquele momento o indivíduo está passando pela fase aguda da doença, ele se apodera e se apropria de todo o material e se mantém aí totalmente ativo, parasitando, se aproveitando, garantindo a sua manutenção e a sua replicação para poder se apoderar de todas as outras células daquele indivíduo, causando até a morte, né? Dependendo da virose que está ocorrendo naquele momento. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas viroses, o comportamento desse vírus dentro das células, de acordo com a virose, o tipo de vírus que está acometendo esse organismo, tá? E como se dá a transmissibilidade desse vírus. Lembrando, pessoal, que a gente está passando por uma pandemia, é muito importante a gente seguir todas as orientações
da OMS, tá? É importante a gente seguir as orientações que são passadas pelos meios oficiais, tá? Quanto melhor, quanto maior for a eficiência desse distanciamento social, mais rápido a gente vai passar por esse ciclo. Nós já tivemos diversas outras pandemias e sinto muito, como eu já disse em sala de aula, essa não vai ser a última. Nós ainda não sabemos quantos organismos vivem nos animais que nós temos dentro de casa e nos animais que estão fora da nossa casa, isso é, aqueles selvagens. Toda vez que a gente tiver contato com eles, pode ser que haja uma infecção que a comunidade médica, a comunidade científica ainda desconheça. Então é importante que nós tenhamos cuidados conosco e com o nosso próximo, tá, pessoal? O vídeo de hoje, mais um material de apoio e vai servir de base para a gente poder, juntamente com a apostila, para a gente poder resolver os exercícios, tá? Lá no capítulo 4, Biologia 2. Na próxima semana a gente continua com isso. Nas dúvidas aí, se tiverem, estarei à disposição de vocês. Beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus.